Fala pessoal, me chamo Henry, estou gravando esse aqui, vai ser o primeiro vídeo aí do começo de volta do canal, que é algo que há muito tempo eu queria fazer, queria voltar a gravar vídeo, que é uma forma de como se fosse um documentário, tu consegue compartilhar conhecimento, guardar o conhecimento para no futuro poder ter acesso àquilo, conseguir comparar. Então, eu queria, já faz tempo que eu queria voltar com o canal, né? E voltar mais nesse lado da finanças, educação financeira, criptomoeda, desenvolvimento pessoal, contar um pouco da vida, como é que ela tá indo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco do porquê que eu considero o Bitcoin criptomoeda e não concordo nem um pouco com a ideia de investir, né, aplicar dinheiro e nas outras moedas, como eu trouxe como exemplo aqui a Solana, né, que é um outro projeto, e mas também trouxe as meme coins, como é o Dogecoin. Então, por que que eu não sou a favor de ninguém, se for, eu quero colocar dinheiro, eu acredito nisso, colocar nessas moedas aqui e não colocar no Bitcoin, né? Ou colocar às vezes 50%, 70% daquilo que tem no Bitcoin, 30% nas outras, nos meme coins, em novos projetos. Eu acho que realmente o projeto, o idealizado mesmo é o Bitcoin. Então, começar falando aqui o básico. Todo o período do Bitcoin, né? Ele começou lá atrás, 2011, 2012, e veio vindo. A capitalização de mercado dele é de 11 trilhões, tá? É o que tem capitalizado nesse ativo. Aqui é o volume que foi movimentado nas últimas 24 horas, que é de 175 bi. Aqui o fornecimento total, aqui o fornecimento máximo, que é basicamente isso aí dentro da estrutura do Bitcoin e vai liberando de pouquinho em pouquinho, para nunca poder ter em circulação todo o número, né? Então estima-se que é só em 2110, 2130 que vai ter o fornecimento máximo de Bitcoin em circulação. Aqui daí tem o white paper, né, que foi escrito lá pelo Satoshi, que diz tudo sobre o Bitcoin, por que ele foi criado, e tanto só do Bitcoin, mas no geral global, né, nas finanças globais. Aqui tem um gráfico, tá, do Bitcoin, daí vai indo aqui, foi quando deu a pandemia, né, que daí ele deu uma explodida e depois ele caiu bastante aqui, depois ele voltou a subir, né? Hoje ele está aqui numa das altas máximas históricas, né? E aqui agora a gente vai para a Solana. A Solana, ou a Sol, né? É um projeto totalmente diferente, ela não é uma meme coin, né? Mas eu também não considero ela algo que se deva aplicar dinheiro, porque é a mesma coisa que o Bitcoin. Por que o Bitcoin ele tem credibilidade, né? Tanto pela jornada dele, e porque as pessoas depositam a credibilidade nele, né? Diferente do ouro, por exemplo, que muita gente fala que o Bitcoin é ouro digital e eu discordo disso, porque o ouro ele tem realmente desde aquela parte historicamente, desde aquela parte do status, do desejo, de poder, né, que os reis usavam, imperadores usavam, todo mundo usava para mostrar poder, separar a classe social que a pessoa era, o rei se separar do escravo, ele usava ouro, né? E era coberto de ouro, utensílios de ouro, tudo, porque isso representava poder. O Bitcoin não, ele não agrega nessa fase, nessa parte histórica, ele não agrega nada disso. E o ouro hoje em dia ele já está saindo um pouco desse nicho de status, apesar de ser muito concentrado, ele está saindo um pouco. Agora ele tem uso em tecnologia, diversas utilidades o ouro tem, né? Ele é um ótimo condutor, algo muito maior. Então acho assim meio ignorante chamar o Bitcoin de ouro digital, porque ele não tem utilidade nenhuma, né? Ele não gera nenhum produto. Agora, poderia falar que digitalmente ele é a única moeda que poderia ter credibilidade, né? Porque a gente pega a Solana, por exemplo, a gente pega o Dogecoin. Isso aqui são projetos, ó, aqui, capitalização de mercado, tudo, que as pessoas têm que ter credibilidade, entende? Então, por exemplo, se criar 10 mil ativos, as pessoas têm que acreditar naqueles 10 mil ativos, depositar dinheiro, depositar sua confiança naquilo que um dia, né, acreditar realmente naquele projeto. Muita gente ainda considera o Bitcoin hoje em dia ultrapassado e por isso que surgem novos projetos com uma estrutura diferente, porque já considera o Bitcoin ultrapassado. Só que se a gente for se apegar nisso, daqui a 20 anos
esses novos projetos que surgiram vão estar ultrapassados, né? E se não tiverem, tem que ter todo um, sabe, um trabalho em cima deles para ficar sempre trabalhando, que é muito difícil, né? Mas apesar do Bitcoin estar sempre se atualizando, digamos assim, pelos usuários da rede, né? Aqui a gente tem também um pouco do, vou mostrar aqui um pouco do Dogecoin, tá? Que é o preço que ele está, 0,9, capitalização de mercado de 135 bilhões, é um volume muito alto também, apesar de ser uma meme coin. E por que que eu não acho tão legal assim meme coins? Porque aqui a gente pode ver até no gráfico, olha, ele foi criado em 2015. Em 2018, ó, 2020, quando ele foi divulgado, né, que teve até alguns famosos aí, algumas pessoas que têm muita fama, muito poder, começaram a divulgar o Dogecoin, possuindo muitas unidades do Dogecoin. E daí muita gente começou a comprar, acreditar nesse projeto, né, nesse algo que tu ia comprar e ia ficar rico da noite pro dia. E daí ele disparou, e quando ele chegou nesse nível aqui e no nível máximo, essas pessoas venderam tudo. E daí começou a despencar, né? No caso, anunciaram no mercado a venda de suas unidades. E não tinha para bater, as pessoas queriam comprar com aquela quantidade que tinha para ser vendida. Então o preço despencou, que a gente vê aqui, ó, em 2021, 2022, o preço já estava lá embaixo. Depois aqui teve um outro movimento também parecido em 2024, tá? Que subiu. Daí aqui em 2024 também foi isso, é crime, né, fazer isso. E deu até tribunal, teve processo, tudo envolvendo as pessoas que fizeram isso, né? Mas teve uma pessoa que é muito famosa que fez isso e daí teve que dar depoimento, tudo. Então, por que que eu não considero esses outros projetos? Por causa disso, entende? Para uma pessoa fazer uma especulação com Bitcoin, especulação não, né? Mas usar do movimento com Bitcoins, a única pessoa que conseguiria fazer isso atualmente seria o Satoshi, né? Que teria na carteira dele, se não me engano, 1 milhão de Bitcoins, uma coisa assim. Então, ele seria a única pessoa que conseguiria fazer isso. De resto, ninguém mais possui poder suficiente para comprar, divulgar Bitcoin até pela fama dele, né? Não tem como ele ser algo ainda muito assim, uma pessoa vai lá e fala e deu, explode. Não tem como acontecer muito isso, né? Apesar de sim, pode haver uma oscilação, mas nada que nem no Dogecoin, que o preço sai daqui de baixo, ó, 0,01 quando não havia sido divulgado, daí aqui houve um momento de compra e quando estava lá alto o preço saiu 1,37, ou seja, houve uma multiplicação assim gigantesca. Imagina um centavo, né, em reais. E ele foi para valer 1,7 reais. Então, tipo, foi algo assim, multiplicou muito, né? Tanto é que deu o problema que deu. E no Bitcoin, para acontecer essa mesma multiplicação nisso, tanto é que ao longo do tempo não tem como o Bitcoin também se tornar algo assim que vai deixar uma pessoa rica, milionária, porque ele já atingiu ali um patamar dele consolidado, né? Claro que ele ainda é muito especulativo, mas ao longo do tempo a tendência é que sim, ele vai, né, pela estrutura dele ser uma estrutura que, diferente da inflação, ela não sofre a inflação, ela sofre o contrário. Então, enquanto o real daqui 10 anos vai estar perdendo valor, vai estar valendo menos do que ele vale hoje, o Bitcoin daqui 10 anos ele vai estar valendo mais do que ele vale hoje. Então, mas isso é por conta da inflação, mas não que ele vai rentabilizar absurdamente, né? Em 20%, 20% não, 20 vezes, 30 vezes o valor que ele vale hoje, né? Então, é por isso que eu acho que realmente se cana mesmo que quem está entrando nesse mundo das criptomoedas investir somente no Bitcoin, né? Não muito nessas ondas das meme coins, que não tem, não tem fundamento nenhum, e também desses outros projetos secundários, eu acho interessante analisar bem, porque já teve muitas fraudes envolvendo outros projetos que surgiram, né? Então, é isso. Eu acho que o que eu queria falar, falei, né? Que se fosse assim, entrar, eu quero investir em algo e vai ser num Dogecoin, no coin, não faz isso. Bota teu dinheiro no Bitcoin que pelo menos tu sabe que está investindo em algo certo, né? Não em algo que, meu Deus, que alguém inventou algo e tu vai acreditar na invenção da outra pessoa. Aqui não, aqui realmente tem uma credibilidade do mundo todo, né? De muitas pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva aí no canal aí,
que é uma forma mais descontraída de deixar o conhecimento, né, como se fosse uma espécie de diário. E lembrando que tudo que eu falo no vídeo é aconselhando na minha visão, na minha opinião, e tendo em vista a estratégia que se adequa ao meu perfil, né, algo a minha estratégia, aquilo que eu considero certo e o que dá certo e o que não dá certo. Lembrando que cada um pode ter sim sua opinião, né? Mas eu busco sempre ter uma conclusão justa, né? Uma conclusão verdadeira entre um lado e outro lado, né? Então, por isso que sempre eu sempre me fundamento nisso para estabelecer a minha estratégia. E é isso, muito obrigado.